Pessoal, esse podcast aqui faz parte de uma playlist sobre podcasts para preparar você para o debate, para te dar um pouquinho aí de conhecimento, te fazer refletir sobre esses assuntos aí que podem fazer você se transformar num grande comunicador político. Então, vamos lá. Esse podcast aqui, ele precisa ser ouvido com bastante atenção e com mente aberta, porque ele causa uma trava na cabeça da gente. Primeiro porque ele traz aí um elemento que o nosso consciente não quer perceber e não quer acreditar de forma alguma. Por que a esquerda ela é percebida como sendo de elite e por que a direita ela é percebida por uma grande parte de pessoas como sendo um grupo político que daria oportunidade? Eu coloquei propositalmente aí as fotos de duas pessoas que se colocam como sendo de direita, e nós temos um negro e um japonês, e do outro lado nós temos uma menina que veio para a Câmara dos Deputados, a Tabata Amaral, como sendo representante da esquerda, e ela é, na verdade, a cara da mais alta sociedade. A finalidade desse podcast não é racismo, a finalidade desse podcast é falar sobre como que o inconsciente da sociedade é utilizado em técnicas de marketing, técnicas de comunicação para conseguir esses objetivos políticos, para conseguir votos, para conseguir convencer as pessoas. Antes de entrar diretamente em como que isso funciona, eu queria mostrar para vocês que essa experiência brasileira não é a primeira, e eu vou trazer duas experiências aqui de sucesso, que são experiências mercadológicas de colocar esses detalhes aí, exatamente como sendo detalhes que aguçam a atenção das pessoas, né? Primeiro eu estou trazendo para vocês aqui o Village People, né, que é uma banda que fez bastante sucesso. Quando vocês observam a técnica que existe por trás do Village People, é exatamente a ideia de unir raças, né, de unir aí diferentes etnias, e no mix de diferentes etnias a gente tem um conjunto que faz uma coisa maravilhosa, né, um produto final muito bom. Essa técnica se repetiu, obviamente, no cinema americano, essa técnica se repetiu na indústria musical americana. Nós temos um exemplo também no Black Eyed Peas. A gente consegue perceber um mix aí de oriental com branco, com negro, e são técnicas mercadológicas, pessoal. Isso não é uma coisa que acontece por acaso. Quando a gente percebe a utilização, como por exemplo o MBL faz a utilização de negro e japonês e também de brancos, todos unidos falando do liberalismo, o que na verdade eles estão fazendo é aplicar uma técnica que já existe há certo tempo, que é uma técnica de fazer com que as pessoas se identifiquem com a causa através de se verem representadas pela causa. Agora, o mais intrigante no meio de tudo isso é quando a gente pensa, mas espera aí, como que a esquerda, como que o povo normal é ludibriado por isso? Vejam que interessante, a esquerda, ela procura, na verdade... Agora vamos parar de falar de esquerda e direita e vamos dividir as classes sociais de uma forma um pouco mais conectada ao poder aquisitivo. Então vamos falar de uma forma bem rasgada, o pobre e o rico. Quando a gente pensa no pobre e quando a gente pensa no rico, a tendência natural que a gente tem é de dividir tanto o pobre quanto o rico como pessoas que se identificam como pobres e como ricos e pessoas que se identificam com as causas. Por exemplo, um rico pode ser a favor da redistribuição de renda e pode entender a existência dos pobres como sendo uma coisa desagradável, como o rico pode também ser contra a redistribuição de renda e achar que o pobre tem que se ferrar. Da mesma forma, entre os pobres, existem os pobres que têm consciência que são pobres e querem sair daquela condição, levando a sociedade pobre com eles. Por exemplo, é o camarada que pensa, olha, eu quero lutar pelo fim da pobreza, eu quero que as pessoas saiam da pobreza. Como existe também
o pobre egoísta, né? A grande maioria da sociedade humana, do povo humano, é pobre. E essa grande maioria é egoísta. O que significa que a grande maioria das pessoas, ela se encaixa dentro desse padrão de comunicação, que eu poderia chamar de padrão IMCA, padrão Black Eyed Peas, seja lá o que for, ou então esse padrão que a gente vê hoje. O que acontece na realidade? O comunicador, a comunicação de esquerda, ela só consegue alcançar as massas se ela for elitista. Mas como assim? A comunicação de esquerda, para alcançar as massas, ela precisa, parece uma coisa extremamente absurda, mas a comunicação de esquerda, para alcançar as massas de esquerda, ela não precisa comunicar de forma consciente, porque a maioria das pessoas processam informações no subconsciente. O subconsciente chega a ser 1 milhão de vezes mais rápido do que o consciente. Como as pessoas processam informações no subconsciente, essas pessoas estão mais inclinadas a irem na direção daquilo que elas, na verdade, sonham através do subconsciente do que irem na direção daquilo que elas percebem de uma forma muito superficial com o consciente. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que aconteceu na eleição passada. Eu não sei se isso era consciente, mas eu acho que qualquer pessoa percebeu isso. Por exemplo, já havia aí uma perseguição política contra o Partido dos Trabalhadores pela mídia, pela imprensa, pela Rede Globo, e essa perseguição já se estendia há vários anos. Então, depois da prisão do ex-presidente Lula, o Haddad assumiu como candidato oficial à presidência da República, mas o Haddad, ele durante todo o tempo, ele tentava conquistar a Globo. Por que que o Haddad tentava conquistar a Globo? Porque na cabeça dele, como marqueteiro político, ele tinha consciência que as massas de esquerda, apesar delas estarem conectadas à ideia de que a Globo perseguia o ex-presidente Lula, o que as massas de esquerda queriam, na verdade, era ver jornalistas da Globo, brancos de olhos azuis, falando bem do PT e aprovando o PT. Isso de uma forma subconsciente. Já em contrapartida, olha como funcionam os partidos das elites financeiras. Os partidos das elites financeiras, eles não estão tão preocupados assim em conquistarem necessariamente os influenciadores branquinhos de olhos azuis. Por quê? Porque as massas, elas, na verdade, se sentem distantes, de forma subconsciente, elas se sentem distantes das elites. Como elas se sentem distantes das elites, o que elas buscam realmente é uma forma delas serem aceitas pela elite. Como que essas massas seriam aceitas pelas elites? A partir do momento que essas massas percebessem pessoas da elite falando para elas, ou seja, as massas, ao perceberem uma deputada branquinha, possivelmente de olhos claros, se propondo como uma deputada de esquerda, as massas vão, obviamente, os mais pobres vão ao auge, que eles pensam, nossa, existe uma pessoa da elite, de padrão descendente de europeu, branquinho, de olhos claros, falando aquilo que eu gostaria de ouvir, ou seja, tem um deles que está disposto a nos dar oportunidade. Isso funciona no subconsciente. E por mais que a pessoa se identifique como pobre, como não branco, o que ela sonha é ter ali na frente dela aquele branco que a represente, aquela elite que a represente. Então, por isso que acontece que as massas, no final das contas, elas estão mais inclinadas a votarem, darem apoio e darem audiência a um representante das elites que se diga como representante das massas, do que um representante verdadeiramente das massas. Agora, olha como que a coisa inverte completamente nesse processamento aí de subconsciente, quando a gente pensa
no contrário. Olha, a grande realidade é que nem Fernando Holliday e nem o Kim Kataguiri jamais seriam eleitos se eles tivessem um discurso de esquerda. Por quê? Tão somente porque, ainda que de forma consciente as pessoas de esquerda tenham essa ciência, né, de que elas são em maioria miscigenadas, elas são, não são da maioria da elite étnica, por mais que as pessoas de esquerda tenham a consciência superficial de que a maioria do povo não são brancos de olhos azuis, as pessoas de esquerda, eles têm isso aí de uma forma consciente, mas no subconsciente, eles sabem que eles são, na verdade, uma etnia subjugada. Na hora que eles percebem um representante da mesma etnia, eles consideram aquela pessoa inferior. Então, se um Fernando Holliday fosse candidato, por exemplo, pelo Partido dos Trabalhadores, com esse discurso raso dele, ainda que o discurso raso dele fosse a favor das esquerdas, dificilmente ele seria eleito. O Kim Kataguiri, então, por mais que ele seja um cara eloquente, se ele fosse candidato pelo Partido dos Trabalhadores, também dificilmente ele teria sido eleito. Já em contrapartida, no momento em que eles são candidatos por partidos de elite, no momento que eles são candidatos defendendo as elites, o que acontece é que o que eles fazem é despertar no inconsciente daqueles que eles verdadeiramente representam, porque apesar de que eles estão seguindo ordens da elite financeira, estão tomando decisões para a elite financeira, por questões étnicas, eles representam, no caso, as não elites, né? São orientais, índios, negros. Quando um negro vê um um Fernando Holliday, ou então quando um índio, ou até mesmo um japonês vê um Kim Kataguiri falando daquela forma eloquente e aparecendo entre os ricos, o camarada se sente representado. Ele pensa, olha, é a expressão máxima da meritocracia, que aí eu volto no Black Eyed Peas, eu volto, por exemplo, no Village People, né, que aí o cara começa a perceber, nossa, esses rapazes representam a ascensão meritocrática da minha raça. Né? Então, o pobre vota, né? O pobre negro, o pobre miscigenado, ele vota em um cara de direita porque ele quer se incluir naquilo, e vota principalmente porque ele viu alguém da origem étnica dele se incluir naquilo, se incluir nas elites, aparecer com as elites, tirar foto com as elites como sendo uma grande oportunidade. Já a pessoa de esquerda, o pobre de esquerda, que se identifica com a esquerda, ele tem uma dificuldade muito grande de reconhecer a etnia desfavorecida, a etnia que está sendo subjugada, a etnia dele, porque o que ele sonha de forma inconsciente é que as etnias superiores o aceitem. Então é por isso que quando a gente percebe, vamos imaginar aí, uma campanha do Partido dos Trabalhadores, ela sempre vai dar muito mais oportunidades para brancos, ela vai apresentar, os apresentadores da campanha vão tentar representar as classes superiores, e em contrapartida, quando a gente vê uma campanha das elites, a campanha das elites, ela vai tentar representar os mais pobres, por mais que a campanha das elites ela vá governar para os mais ricos, ela vai tentar colocar na fotografia, ela vai tentar colocar na televisão, ela vai tentar apoiar, no caso, os comunicadores, os modelos, vai tentar fazer aparecer as pessoas das minorias étnicas. Então é um impasse, né, muito desagradável imaginar que a elite ela dá oportunidade
para aqueles que representam as minorias étnicas, para conquistar as minorias étnicas e meter a chibatada. Em contrapartida, né, não minorias étnicas, né, numericamente são a maioria, obviamente, mas em contrapartida, a população de esquerda, de que não é a população esquerda não branca, ela prefere dar a oportunidade para as elites, porque ela quer se ver representada pelas elites. Hoje, na comunicação política, a gente percebe isso no momento que, por exemplo, os candidatos aí, até mesmo os pré-candidatos, os políticos de partidos de esquerda, eles estão mais preocupados em conquistar os jornalistas da Globo do que necessariamente em promoverem os comunicadores que estão do lado deles há anos. Então, é muito mais importante, por exemplo, para aquele super candidato de esquerda, aquele líder importante de esquerda, compartilhar uma matéria da Veja, compartilhar uma matéria da Globo, conquistar um grande comunicador da Bandeirantes, da Rede Globo, aquela pessoa da etnia das elites, conquistar para ele, para ser assim uma representação dele entre as elites, do que empoderar as etnias subjugadas. Em contrapartida, o que o poder financeiro fez para vencer no Brasil, né, conseguir modificar a condição aí de política, né, tirar a esquerda e colocar a direita. O poder financeiro, ele empoderou pessoas de etnias que antes eram subjugadas. Bom, eu sei que é um assunto meio delicado, é um assunto meio desagradável. Eu queria convidar você para se inscrever aí no canal, queria te convidar para deixar comentários sobre o tema e também sugestão para novos vídeos. Muito obrigado e até o próximo podcast Prosperidade Intelectual.